amigos Arroweiros de plantão, sejam bem-vindos a mais um Arrowcast. Nós estamos aqui por um papo maravilhoso com amigos maravilhosos e o último, não sei se você assistiu, mas está imperdível, com o Ícaro Queiroz, você precisa assistir, tá? Vai lá, assiste o último podcast que está incrível nessa nova fase do Arrowcast. E vocês estão gostando do nosso novo cenário, do nosso novo formato? Deixa aqui nos comentários aquilo que você está pensando a respeito do que nós estamos fazendo. Está sendo incrível construir isso ao lado de vocês. E, como sempre, não estou sozinho. Vamos lá. Quem está comigo hoje, aqui do meu lado esquerdo, o lado do relógio, né? É o meu amigo maravilhoso, topetudo, boliviano. Eu já espero. Salomão Bezerra! Família, eu não vou saudar vocês. Eu vou me retirar, cara. Família, O único corintiano da mesa, já pra deixar hoje, claro. pela primeira vez, eu sou minoria, mas tem o Gabriel ali por trás das câmeras, que também é corintiano. E tem uns meninos ali que a gente vai conversar. É São Paulo. A gente vai... É isso, Muito família. bom. Uma mesa incrível. Vamos lá, vai ser top. Vai ser bom demais. Tá com expectativa pra hoje? Eu tô achando que meu negócio vai ser forte hoje, mano. Hoje vai ser um projetinho? Vai ser pesado, mano. Vai ser forte. Desafio? Não, o desafio, eu já tô no desafio, irmão. Eu só tô sendo um sem vergonha. Eu tô achando que eu vou apanhar ao vivo hoje, ô, Salomão. E com certeza, né, não é apenas o Salomão, né? Alguém que tem um topete um pouco diferente. Ele tá tentando. Tem alguns pontos. Confesso que o meu penteado eu procuro a cada podcast melhorar. Nunca consegue? Eu sei que tem alguns pontos de melhoria, mas um dia eu chego nesse formato aí. Não vai ser disso. Um dia eu chego nesse formato de pompom aí do amigo, né? Eu sempre tenho a impressão de que é a mãe dele que penteou o cabelo dele antes dele vir pro podcast. Não, esse não é nova. Ele tá perdendo. Tá reciclando. Tô reciclando? Peço desculpas, isso não vai voltar. E, gente, eu quero apresentar pra você o meu irmão. A gente tem essa nomenclatura porque nós fazemos parte da mesma família ministerial. É um lugar que realmente me acolheu, me adotou do jeito que eu sou. Esse doido, né? Mistura de mestre com profeta, louco, indefinido, maluco. Foi muito aceito no meio de irmãos mais velhos, pastores que acolheram o ministério, Arrow Church, acolheram a minha vida. Eu vou chorar aqui. E eu louvo a Deus porque o Senhor faz com que o solitário habite em família, né? E Ele me deu uma família ministerial, a qual eu fui acolhido não só na questão do ministério, mas pessoas que se preocupam comigo, com a minha saúde, com o meu corpo. Tá aqui meu irmão, meu treinador, o cara que vai me dar um soco hoje. Cadu! Olha o Cadu! E aí, galera, boa noite. Tudo bem? Então hoje, na verdade, o Melkin achou que fosse uma mesa, mas é um acerto de contas, né? Realmente, gente, dá tempo de ir embora? Cara, eu malhei 3 anos pra ficar com a perna igual o braço desse cara. Muito bom. Bom, é um prazer estar com vocês, galera. É isso aí, tamo junto. Muito bom. Mano, é o seguinte, desde quando eu conheci você, né, eu conhecia de vista, porque assim, é inevitável, né? Não tem como não ver o Cadu. Quando ele chega, você fala, mano, aí quando você descobre que o Cadu é pastor, né, eu acho que isso é a coisa que mais buga, né? Hoje você tem uma rotina de treino, de academia, mas também é pastor, também é pai, também é empresário, é marido. E como isso começou na sua vida? Você entender essa integralidade da vida do Cadu? Cara, na verdade, eu sempre fui do esporte. Sempre curti o esporte. Então, desde moleque eu fiz esporte. Fiz taekwondo 7, 8 anos. Fiz jiu-jitsu 11 anos. E aí, durante esse tempo do jiu-jitsu, eu já treinava musculação. E aí, no decorrer desse tempo que eu treinava e fazia jiu-jitsu, e era pastor, marido e tal, eu tive um tempo em que eu acabei não sabendo administrar tudo. Acabei perdendo um pouco a mão. Engordei demais, cara. Engordei 40 quilos. Perdi a mão. Tive muitas coisas para administrar na parte de igreja. Muitos problemas. Faltou muito maturidade. Faltou muita, assim, orientação, paternidade espiritual. E aí eu acabei perdendo um pouco a mão de tudo.
E aí eu senti que a família sentiu, o ministério sentiu e meu corpo muito, né, cara? E aí eu comecei a entender que a disciplina, na verdade, ela é primordial para tudo que você vai fazer na vida, cara. Tudo. Então, chegou um tempo em que eu decidi, cara, eu passei num médico, o médico falou, cara, você sempre treinou, né, que eu tinha estrutura. Aí eu falei, não, treinei. Ele falou, cara, então é o seguinte, ou você volta a treinar amanhã, ou você escolhe um pai para os seus filhos. Porque não vai ser você que vai criar eles. Porque assim, você não tem muito tempo de vida. E aí eu falei, cara, na hora que eu pensei, o propósito que Deus tinha para minha vida, os meus filhos, a minha esposa, tudo que eu havia sonhado, construído, tudo que eu tinha entendido que era o sonho de Deus para mim, eu não ia viver nada, cara. E aí daquele dia em diante eu decidi, cara, eu falei assim, não, a partir de hoje eu vou ser um cara diferente. Quantos quilos você pesava nessa ocasião? 142 quilos. 142. E aí eu falei, não, a partir de hoje eu vou ser diferente e acabou. E aí foi realmente no dia seguinte. Eu já comecei uma dieta por conta, porque eu conhecia bastante de alimentação de esportista e tal. Comecei uma dieta por conta, voltei a treinar imediatamente. Nisso começou a pandemia. Aí eu falei, e agora lascou, né, cara? E agora o que eu faço? E aí comecei a treinar na academia de um amigo meu que abria só pra eu e ele treinar, pra mais ninguém. Ele falou, mano, você tá nesse projeto, você tá nessa reconquista de você mesmo, você não vai parar agora. Vai treinar eu e você junto. E aí eu tô nessa pegada aí, vai fazer 3 anos, e em nome de Jesus, se Deus quiser, para levar Deus para esse bodybuilding, ano que vem eu venho pros palcos. Uau! Então quer dizer que o pastor vai estar, o Cadu, que também é pastor, né, vai estar nas competições de bodybuilder. Você vê que quebra de paradigma incrível, né? Ano que vem, em março, ele estará na competição e eu estarei 20 kg off do lado dele, segurando a toalha dele. Esse é o desafio, né? 20 off, mais a massa muscular que você vai ganhar. Amém, Jesus. Eu vou pagar pra ver. Vamos deixar pro final. Pode começar pagando agora. Muito bom. E foi isso aí, meu, que aí quando eu comecei a entender que a nossa disciplina manda até na nossa vida espiritual, cara. Porque se a gente tem disciplina com alimentação, se a gente tem disciplina com treino, a gente vai ter disciplina para buscar Deus também. A gente vai ter disciplina para jejuar, a gente vai ter disciplina no nosso horário, no nosso trabalho, a gente vai ter disciplina com a nossa família. E aí, cara, parece que é algo que o Espírito Santo de Deus preparou esse tempo para eu entender isso. E, cara, virou uma chave. Porque eu fui outro na minha vida espiritual, eu tenho sido outro como pastor, como pai, como empresário. Tem sido tudo muito diferente, cara. Muito diferente. Tem sido top. Mas essa questão que você fala que você perdeu a mão, isso se deu ao quê? A uma depressão, a um problema que você teve? Eu tive picos depressivos fortíssimos. Por quê? A vida de pastor é bem fácil, né, cara? Morango. É tranquilo, é suave. De boa. Então, assim, eu tive várias traições, né? Pessoas que entravam em casa, tinham a chave de casa, comiam na minha mesa e essas traições fizeram eu perder um pouco a mão, perder um pouco a fé nas pessoas, pra falar a real. Uhum. E eu cheguei a repensar o ministério, cara. Eu falei, mano, e aí, Deus, tipo, tá valendo a pena? O amor por Jesus nunca perdi, mano. Nunca. Sempre foi o que norteou a minha vida, mas pelas pessoas eu falei, cara, e de verdade, é o que você acabou de falar, da família real. Eu comecei a ver, cara, que existem pessoas que são apaixonadas, loucas por Jesus, que me amam do jeito que eu sou, que são pessoas que eu posso confiar minha vida a elas, meus segredos, pessoas que estão fechadas comigo para tudo. E eu falei, cara, realmente tem os remanescentes que não são só remanescentes, né, cara? É quando parece que quando Deus deu aquela chacoalhada no profeta, eu falei, peraí, não é só você de profeta não, mano, olha aí. É isso mesmo. Entende? E aí foi um chacoalhão que eu tomei, cara, mas foi muito louco, foi muito louco. Jesus trata comigo assim, meio no chacoalhão, né, cara? Meio na bezetacil, tá ligado? Sim, ele te dá umas porradas. Porque ele é forte pra aguentar, né? Exatamente. Segundo a estrutura de cada um. Muito bom. Sabe o que é, mano? Você falou um ponto muito importante, que eu acho que a gente pode até trabalhar um pouquinho disso, né? Hoje você entende muito mais de paternidade, eu acredito, do que quando isso aconteceu, 2018, 19 e 20, mais ou menos, essa fase das seleções, né? E
Hoje, na linha de paternidade, eu tenho uma visão já um pouco diferente dessa questão da traição, né? Porque ao invés de enxergar como algo negativo, a gente pode enxergar como uma oportunidade de se tornar mais parecido com Jesus, porque Jesus viveu isso, né? E foi justamente a traição que Jesus viveu que empurrou ele para o propósito, né? Foi justamente esse problema que ele teve com Judas que fez com que ele vivesse a cruz. E às vezes a gente não entende na hora de viver algumas coisas, mas na verdade Deus está usando todas as coisas para nos empurrar para o propósito, né? E uma outra coisa é entender que como pai, a gente pode enxergar todas as coisas como um envio, como vai viver o que você tem que viver. E a pessoa que vai escolher o nível de honra que ela vai entregar. Se vai ser falando bem, se vai ser amando e honrando, ou se vai ser, infelizmente, deixando o rastro da Jezabel, né, de trás dela, né? Então, hoje de paternidade, o que você faria diferente dessa fase aí, com o entendimento que você tem hoje? Como você enxergaria essa situação? Eu vejo a paternidade espiritual exatamente, e eu não enxergava isso, tá? Eu enxergo exatamente como a paternidade física, natural, biológica. Você tem que dar raízes e asas para os seus filhos. Uau. Você tem que dar raízes para que seus filhos fiquem, para que eles estabeleçam algo, para que eles construam algo, para que eles sejam os seus filhos dentro da sua casa, só que asas para você enviá-los ao propósito. Você tem que, na minha opinião, você tem que fazer isso como o seu filho. Você pode ver que a mãe é diferente, né? A mãe, ela vai pegar o filho no colo, é sempre protegendo do mundo, sempre acocando, enchendo de coberta. O pai vai pegar o filho já com o filho, brincando, arremessando pro alto. Exatamente. O pai é bem assim. A mãe não. Então, mãe assim, e o pai tem que enviar, cara. Essa é a parada do pai. Ele tem que enviar. Então, eu nunca tive essa paternidade espiritual, porque eu nunca fui enviado ao meu propósito. Eu sempre fui retido. Eu sempre tive raízes e não asas. Entende? E aí eu nunca entendi isso. E por eu não ter tido essa paternidade espiritual, eu não entendia que na paternidade espiritual tem que ter a disciplina, a correção. Peraí, eu corrijo os meus filhos, eu tenho 3. Eles são super educados. Tanto é que eles estão aí, ninguém está ouvindo eles, né? Estão quietinho. Porque assim, tem que ter disciplina, cara. Eu também ficaria. Sabe os meninos, sabe os meninos. Disciplina. Boa. Muito bom! Mas essa questão que você estava falando de paternidade, e assim, eu acredito que fica até uma mensagem para os líderes, né, de ministérios, porque assim você tem os seus filhos carnais e tem os seus filhos espirituais. E uma coisa que você falou que é interessante, que você hoje, dentro do seu ministério, você já ensina os discípulos já preparado para que um dia eles vão bater asas e vão voar. Ou melhor, bater asas e vão voar dá um sentimento de abandono, mas não. Você vai enviar eles. E você percebe nos ministérios que os pastores têm essa dificuldade de entender isso. Você percebe que alguns pastores, indiretamente, eles acabam retendo, que é o que você viveu, retendo, mesmo você entendendo que aquele discípulo tem um potencial, mas você retém para não perder. Como que é? Como que você administra isso? Não, sem dúvida, isso é uma realidade que você falou, uma realidade impressionante, cara, porque eu quero, na verdade, que os meus filhos espirituais e carnais cheguem muito mais longe do que eu estou e do que da onde eu chegarei ainda. Eu creio. Porque se eu não desejar isso, cara, eu não sou um bom pai. Ponto. Só que eu vejo, na tua pergunta, que os líderes, não só antes, cara, hoje em dia também, eles têm medo, talvez, da traição, não sei. Mas eles têm medo de dar asas para os seus filhos espirituais, que na verdade não é uma paternidade, mas os seus liderados, ele tem medo de dar... Exatamente. Tem medo de dar asa para os seus líderes, para que talvez eles não venham ganhar o carisma, ganhar o amor do povo, crescer no espírito, na sabedoria, nos dons, para talvez não chegar perto do patamar que eles entendam que eles estejam. Então assim... Exatamente. Por exemplo, nós conhecemos o pai, paizão, beijão. A gente conheceu o pai na ativação profética da Neuza Tioca.
E quando a gente estava lá, a gente foi chamado como um dos intercessores da Neuza, um ministério excepcional, maravilhoso. E quando começaram a enxergar que a gente estava crescendo, entendendo, crescendo em sabedoria, unção, entendimento e tal, a gente foi podado de estar lá. Simplesmente proibido, sem explicação nenhuma. Isso nós não éramos pastores ainda. Entende? Então tá aí onde você falou. Então peraí, tá fugindo um pouco do limite que eu coloquei. Então não, você não vai voar, você vai ficar. Hoje eu postei um negócio no meu Instagram, não sei se você viu. A minha mãe, ela esses dias, antes de ontem, ela me falou, eu falei que, mãe, tá crescendo tanto manjericão, né? Ela foi colocando em outros vasos e a hortinha lá em casa tá linda. Hoje eu vou cozinhar, pego lá, alecrim, manjericão, tomilho e tal. E aí eu vi que a gente tá com 4 pezinhos de manjericão nos vasinhos e um plantado na horta. Aí eu falei, poxa mãe, que tanto manjericão? Ela falou assim, Melk, lembra que o último que eu comprei morreu? Eu fui reclamar com o cara da feira. E aí ele me disse o seguinte, que morreu porque a raiz cresceu ao ponto que o vaso a limitou. E como ela não tinha mais como crescer, acabou morrendo o manjericão. Porque o vaso era pequeno demais para aquilo. Então existia 2 formas apenas de continuar vivo. Multiplicando para outros vasos ou plantando num terreno maior. Foi o que minha mãe fez. Tirou um pouco, colocou num terreno maior. E o restante ela multiplicou para outros vasos, porque dessa forma cresce. Aí depois ela vai ter que repetir esse processo. Enfim, em breve, Oséias manjericões, né, sendo vendidos aí por todo o Brasil. Mas enfim, a ideia é a gente entender esse potencial de multiplicação que Deus colocou na gente. Por muito tempo, a gente viu as pessoas como frutos. Eu vim de um sistema que chamava as pessoas de frutos, né? Mas dentro do fruto tem semente. E na semente tem potencial de muitos outros frutos. Então essa que é a doideira, né? Quando a gente não olha as pessoas como fruto, mas olha as pessoas como semente, é completamente diferente. Porque se eu olho como fruto, eu encontro nas pessoas a ideia de que elas vão de alguma forma suprir algo em mim. Mas se eu olho a semente que está dentro do fruto, não é sobre como eu vou me alimentar, mas o que aquele fruto tem de potencial de multiplicar, de crescer. É enxergar pais e não filhos, né? Não alguém que eu vou ter ali ao meu redor sempre, mas como eu vou preparar esse cara para se tornar pai espiritual, para se tornar maduro e ele começar a viver o propósito, né? Então isso é muito louco, isso é absurdo. É ser um líder inútil, né? Que Exato. é aquilo que a gente já está vivido e falado tanto. Exato. Olha, mostrar para as pessoas que elas não são os nossos discípulos, mas que elas são discípulos de Jesus. Isso. E aí quando a gente aponta Jesus e elas conhecem Jesus, a nossa famosa frase aqui, o que eu tenho que fazer? Vai perguntar para Jesus. E aí elas vão crescendo em maturidade nesse relacionamento e descobrindo quem elas são. Porque como eu descubro quem eu sou? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, porque quem me criou? Se ele me criou, ele sabe quem eu sou. Então com esse relacionamento eu descubro quem eu sou. E aí é só deixá-las voarem. Só não prender. É isso. E assim, por Jesuscidência, cara, foi exatamente a palavra de domingo agora. Uau! Que a gente estava falando sobre ruios, filhos maduros. Sim. E assim, é interessante para certos líderes, cara, você manter o seu filho imaturo, porque ele é totalmente dependente de você. Meu Deus! Ele se torna totalmente dependente. Tudo que ele precisa, ele vai em você. E o filho maduro, cara, ele sabe o que fazer, ele sabe o seu propósito. Entende? O filho imaturo não. O filho imaturo, ele é medroso, ele é dependente. Então, assim, é interessante para alguns líderes manter filhos imaturos. Então, ele não dá nem o alimento para crescer, nem asas para voar. Então, é difícil, cara. E a gente ministrou exatamente isso esse domingo. Ruios, que é do grego, né? Filho maduro. Sim. Top, foi top. Que doideira. Mano, eu vou dizer algo para você. Você me entregou uma palavra, né, que era algo que Deus estava fazendo na sua vida, que é justamente o lance de aprender a usar a autoridade que você tem sem medo de corrigir, porque faz parte da paternidade de corrigir. E eu me identifiquei muito com essa palavra e eu vou dizer qual foi o que me gerou isso, talvez você identifique. Seu pai era pastor? Sim. Ah, sou! Bom, seguinte.
O meu desejo... Mais um problemático. Mais um. Pastor, Claudinho? Não, eu não. Tá vendo? Eu nunca precisei Também não é normal. Eu nunca precisei de psicólogo, de analista. Agora você, entendeu? Tá aí. Ai, gente, que barato. Aí, Meu olha pai era só. encanador eletricista, cara. Você passou disso. Bom, então tá lá, meu pai era eletricista também. Ixi, O mano. seu pai, provavelmente, qual era a denominação? Do meu pai? É. Assembleia de Deus. Muito prazer. Até aí nós temos algo em comum. Até aí nós temos algo em comum. É o multiverso? Assembleia de Deus também. Minha mãe regente do Círculo de Oração. Ô, Glória! Do Grupo das Irmãs. Dona Verinha. E Irmã do do Círculo de Coque, Oração. os irmãos do Coque. A minha avó é da Deus e Amor, Ô, mano. Glória! Maluco! E só aos 30 anos que eu parei de chamar Circo de Oração e passei a chamar Círculo de Oração. Você achava que era circo de oração? Circo de Oração, Circo de Oração. Durante muitos anos eu pronunciava Circo de Oração. Mas é um palhaço. Só não tinha picadeiro, mas tinha... Joelho no chão. Muito bom. Ai, gente. Ai, mano. Ai, bom demais. Aí, olha só. Meu pai, ele cresceu numa rigidez muito grande. E aí, com o tempo, ele abriu mão de alguns paradigmas, né? E flexibilizou para entender um pouco mais o reino. Mas até hoje ele ainda guarda algumas coisas assim muito firmes. Por exemplo, esses dias o meu pai veio aqui num culto de ceia. E ele viu, a gente, o que a gente fez? Além da ceia, a gente montou uma mesa pra gente comer junto depois da ceia. E o pessoal trouxe fruta, bolo, pão, salgado e tal. E aí foi aquele negócio. Então tinha a ceia e a mesa. Na hora da ceia eu não fiz nenhum ritual do que meu pai fazia lá. Mano, ele não queria cear, mano. E ele ficou perguntando pra minha mãe assim, fulano é batizado? Não, acho que ainda não. Meu, como é que tá dando ceia pra quem vai batizado, mano? Tava mais pra Cosme e Damião do que Não, tá dando ceia pra criança. E aí, eu vou abrir meu coração pra você. O primeiro dia que você fez isso, eu fiquei chocado. Fiquei chocado e eu lembrei quantos anos eu fiquei com vontade de comer aquele pão e tomar aquele suco, mas eu não era batizado. Sério? E eu Você ia... ficou chocado a primeira vez que eu te entreguei pra crianças? Hã? A ceia? Cara, eu achei diferente, cara. Eu achei diferente. Você queria ser criança, né? Quebrou bastante, né? Bastante padrões, né? Bastante padrões. Ô, posso contar um segredo aqui? Conta aí. Quando eu era da Assembleia, cara, a gente tinha vontade de comer o pão. E aí tinha um diácono que era amigo das crianças, ele contrabandeava o pão, cara. Glória a Deus. Aí ele chegava, arrancava um pedaço escondido e picava tudo e dava pras crianças, cara. Eu era da Assembleia, Nico, irmão Nicodemos. Nico. Glória... Olha só. Podemos. eu tinha medo de tomar. Eu tinha muita vontade também de beber. Inclusive, beber o suco, né, no caso. Corta isso. Corta. Vamos acabar com a imagem. E eu lembro que lá o púlpito era aquele púlpito de madeira que tinha uma toalha e outro dia eu abri aquela toalha para fuçar, tinha os envelopes das ofertas e tinha a garrafa do suco. E eu fiquei com medo de encostar na garrafa e ser fulminado. Se eu abrir, eu caí. Eu não bebi, cara. Depois que eu me batizei, aí eu, com muito medo, eu tomei o suco. Mano, você vê, né? E assim, é um zelo muito grande que eles têm e eu admiro o zelo deles. Né? Até hoje meu pai ele tem um zelo muito grande por muita coisa, apesar de já ter aberto a mente para muitas coisas. E aí eu acredito que no meu pastoreio, o meu desejo era, eu não vou ser como meu pai nisso. Por isso eu não quero ser tão a ferro e fogo como ele. Só que aí nessa questão eu preciso de uma pitadinha do bispão, né, que é meu pai. Por quê? Porque para eu não tá repreendido, não é apostasia não. Tem ordem na casa, né? E aí o que acontece? Acaba acontecendo isso, por exemplo, do pessoal ter um olhar de que a Renata é a pastora brava e eu o pastor legal. Mas não, de vez em quando eles vão ter que ver o... Tem que sentir a Por isso pressão, que eu né? tenho que... Botar a eles moral querem logo quando olha, né? É louco. Cadê? Não, mas foi exatamente isso, cara. Porque assim, o meu pai, embora ele carregue muita coisa da Assembleia, muito dogma até hoje, ele abriu a mente para muita coisa já também. Cura interior, libertação, muita coisa, o mover profético. Não que eles não acreditavam em profecia, mas o mover profético, você sabe. Então assim, ele abriu a mente para muita coisa,
Só que em algumas coisas ele ainda mantém. Só que ainda assim, para a época ele era ainda meio fora da caixinha. Então assim, acampamento dos jovens, ele jogava bola com os jovens. Vamos disciplinar o pastor, entendeu? Então assim, por ter rádio em casa, televisão preto e branco, eles fizeram uma reunião para excluir ele da igreja. Acabou não dando certo, não excluíram, não sei o quê, mas... Aí eu falei, cara, aí eu via tantos obreiros, jovens, homens, mulheres sair machucado, cara, arrebentado da Assembleia de Deus. E assim, não estou falando mal, honro eles, desbravaram algo que a gente está conseguindo se mover hoje, porque eles desbravaram lá atrás. Isso. Mas sim, machucaram muita gente. Isso é um fato, acabou. Eu fui machucado, eu desviei da igreja por causa disso. E eu percebo que todo movimento de Deus, ele tem a tendência de, se ele se tornar um monumento, se ele se tornar algo que as pessoas querem manter, quando Deus está fazendo um novo, e a tendência desse movimento que foi de Deus, que é de Deus, foi Deus que levantou, se não entender o fluxo do novo de Deus, é ferir pessoas. É muito real isso, né? Deus, ele está aqui fazendo isso, é incrível, foi uma bênção para uma geração. Mas se eu não entender a hora de diminuir para que o outro cresça, eu posso acabar realmente estendendo algo, ferindo pessoas. Isso é muito louco. Mas a gente que veio da Assembleia, eu entendo que todos os dias eu estou aprendendo uma forma nova de servir a Deus, de adorar a Deus e de entender o Evangelho. É impressionante. O exemplo da ceia, né? Para mim foi algo novo. E tantas coisas novas, tantas quebras de paradigma vão acontecendo ao longo desse tempo. Eu vivi muita coisa também, da irmã pegar e ir lá e puxar o arquinho da menina porque era pecado, né? Eu tocava a guitarra na igreja e tinha um louvor lá. Outro dia eu lembro que eu não podia tocar em pé porque era pecado. O quê? Eu queria me aparecer, então eu tocava Você sentado. já ficou de banco? Oi? Você já ficou de banco? Já, oxe. Senão, quem não, né? Várias. Não, fiquei uma vez só. Fiquei uma vez só. E era pecado eu tocar em pé guitarra. Eu lembro do corinho até hoje, que o irmão cantou lá. Vixe, tem roqueiro na igreja, toca tão alto que não dá para aguentar. A mocidade no embalo muito quente. Se você não for bem quente, dá vontade de dançar. Sério, eles cantavam isso para reprimir a gente. Eu fui um músico frustrado a minha vida toda. Eu tô aqui desabafando para vocês. Oh, meu Deus. Aí agora fica fazendo solo em todo o louvor todo. E agora, como no domingo pegou todos os corinhos. Pegou todos os corinhos e tocou no ritmo. É o nosso chimbinha. Tirei a barriga da miséria. O meu sonho era transformar os hinos da harpa numa versão mais YouTube da vida. Consegui fazer isso domingo. Levei para todo lado. Uma benção. Mas vamos lá. Ao que você atribui isso? Nessa época, a própria leitura da Bíblia era complicado de se ter, né? Porque você não tinha versões diferentes. Você queria entender, conhecer a palavra, era a escola dominical. E a escola dominical, ela focava muito realmente na palavra. E hoje você tem materiais diversos, você tem livros, você tem novas versões da Bíblia que traz o entendimento. Você atribui que essa quebra de paradigmas, esse novo, podemos chamar de neopentecostal, sei lá, enfim. Se atribui a isso, ao entendimento dos estudos, essas coisas? Muito bom. Neopentecostal. Acabamos de criar uma nova classificação de igreja. Neopentecostal. É tipo New Kids on the Block, né? New Kids on the Block. Step by step, Bíblia. Eu dancei muito isso. Aí, ó. Eu acho que tem muito a ver com conhecimento, sim. Um conhecimento que vem adquirindo. Eu vejo também que muitos ministérios que sofreram muito preconceito nesse tempo por abrir espaço para novidade do Espírito, para o mover profético, para o inserir de pessoas excluídas, elas foram marginalizadas, cara, e tratadas como movimentos diabólicos, movimentos satanistas, movimentos de anticristo. Eu acredito, e não só acredito, respeito muito
esses ministérios que fizeram isso, cara. Porque assim, eles meio que... Então, só respondendo a tua Foram pergunta... desbravadores, né? Exato. Além do entendimento diferente da palavra, além de materiais que apoiam esse novo evangelho, digamos assim. New Pentecostal? New Pentecostal. New Pentecostal. Não, vamos patentear. Vamos patentear. Então, assim, além disso, esses desbravadores que levaram o nome de anticristo, de diabólicos, de não sei o quê. E aí a gente pode citar vários, né, cara? Renascer em Cristo. Sim. Alguns que, cara, trouxeram um avivamento, não só nível São Paulo, mas nível Brasil, cara, excepcional. Foi algo avassalador. Não só a Renascer, mas outros ministérios que trouxeram isso, que desbravaram e que levaram nomes terríveis e que abraçaram essa galera que, na verdade, não era acolhida, né? Então, eu acredito que eles começaram... Só que, assim, pelo fruto se conhecereis a árvore, né? Sim. Então, quando foi vendo que essa galera, na verdade, não era diabólico, mas tinha mover do Espírito, tinha frutos, tinha uma palavra que confrontava, peraí, não era só o acolhedor, era uma palavra de confronto, era pesada, cara. Mesmo desviado da igreja, cara, várias vezes eu fui nas ministrações na sede da Renascer e saí chorando, arrebentado, impactado, porque o Espírito Santo tinha me massacrado, mano. Uau. Então, peraí, eu entrei achando que era oba-oba, mas quando eu fui lá, cara, não. Você é abraçado, você é amado, você não é julgado, mas você é confrontado. Uau. Então, eu acredito que foi, ao meu ver, cara, foram os primeiros ministérios que trouxeram esse equilíbrio. Foi isso. Uau, muito bom. E equilíbrio é algo muito interessante. O equilíbrio, porque justamente eu vivi essa transição da extrema religiosidade, de paradigmas, de liturgias, e depois eu fui para uma outra igreja em que em um momento do ministério, a gente realmente, agora é outra visão, vamos ser mais abertos, vamos atrair os jovens, e aí a gente também perdia a mão nesse sentido. Porque a gente estava mais preocupado com entretenimento, em entreter jovens, preocupado em fazer aquele culto da hora, aquele culto diferente, e pintar a parede, pôr um negócio para atrair os jovens, e aí realmente atrair os jovens, e quando eles chegavam lá dentro, tá, beleza, e aí? O que mais? E aí eles entravam e saíam da mesma forma, ou seja, né, foi para o entretenimento tudo. Então, aí vem o equilíbrio. Exato. E aí depois nós passamos pela terceira fase, que é o quê? Realmente você sai da liturgia, sai da religiosidade, você entra numa nova forma de pregar o evangelho, mas com conteúdo realmente mais santificado e, né? Você pode mudar a linguagem sem diluir a mensagem. Isso. Você pode manter a mensagem pura do jeito que ela é, mas com a linguagem acessível. Exato. Para a nova geração. E é algo que acho que tem ficado claro nesses dias, que é fazer uma pergunta correta, sabe? É importante as pessoas serem acolhidas, é importante você ter uma linguagem legal, mas talvez a pergunta mais importante é: como que eu faço para Deus estar aqui? É isso mesmo. A pessoa dele é a principal. A sabe? Presença dele. Porque se a presença dele tá, mano, as pessoas vão sair, cara, quebrantadas, mudadas. É justamente. Uma coisa que eu gosto muito que você fala é sobre as pessoas entrarem, que você falou de 1 Coríntios, as pessoas entrarem. Meu, aquilo é incrível. É incrível. Porque é a presença de Deus. É realidade. E no final, o que as pessoas vão dizer é: realmente Deus está nesse lugar. É porque a presença de Deus estava e elas saíram daqui realmente com os segredos do coração revelados. Isso é muito louco. Uma coisa que você falou foi sobre entretenimento, né? E é muito interessante porque nesse lance do entretenimento, eu já ouvi uma frase uma vez, que foi até do apóstolo Luiz Hermínio, falando assim, que da forma que você ganha as pessoas, você tem que manter. E aí eu decidi, por exemplo, para a Arrow Church, eu creio que é a mesma vibe da Revival, vou até já entrar numa pergunta para você, que é o seguinte: Deus faz com que o solitário habite em família. O método de crescimento da igreja é ser família. Porque Deus é quem faz com que o solitário habite em família. O que a igreja de Atos tinha? Comunhão, partir do pão e oração. Família. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Porque eles caíam na graça de todo o povo. Então, qual a melhor forma de ganhar jovens para Jesus? Mano, do que eles mais sentem falta? Família, mano. Deus faz com que o órfão encontre paternidade. Deus faz com que a viúva encontre um marido, encontre um juiz. É isso que a palavra fala lá, né, no Salmo, acho que é 64. Pai para os órfãos, juiz da viúva, é Deus do seu santo tempo.
Deus faz com que o solitário habite em família. Então é ser família. E aí vem a pergunta. Você comentou comigo, você está fazendo algo muito top lá com o seu pessoal, né, que é algo que você está desenvolvendo lá, que são mesas para traçar de forma individual com a liderança quais são os sonhos, planos, objetivos, se eles ouvirem Jesus, entenderem, e vocês traçarem meta, já dar um feedback. Fala mais sobre isso aí, mano. Muito legal. Então, a gente entendeu, cara, que a gente não pode cair na mesma armadilha que a gente enxerga em outros ministérios em que você vai simplesmente dando ordens, pessoas vão cumprindo e vai caindo naquela robotização do evangelho. Então assim, não, faz isso agora, não, ganha, não, consolida, não, envia, não, faz, não, manja. Então a gente entende, cara, peraí, vamos entender o que o Espírito Santo de Deus quer para você. Uau. Entende? Vamos entender aonde o Espírito Santo de Deus quer que você chegue. Ah, eu tenho vontade de ser tal coisa, mas espera aí, vamos entender se é o que o Espírito Santo de Deus tem para você. Então, a gente decidiu trazer a liderança muito para perto, para a mesa, a gente sentar com eles, gastar tempo com eles, dar direção e dar destino. Porque qual paternidade que não dá direção e não dá destino, a paternidade falha. Então não tem como. Então a gente tem sentado com todos da liderança. Isso vai ser algo que vai ser corriqueiro, já é programado para a gente sentar com eles e traçar planos e ver como que anda o andamento disso, para eles entenderem, cara, o propósito de Deus para eles. Uau. Tá? Então, normalmente a gente começa perguntando para eles assim, cara, peraí, como que você se analisa hoje? Traça uma linha de tempo, como você entrou aqui? Como você está hoje? Como você, por exemplo, Melkin, defina o Melkin espiritualmente. Defina o Melkin ministerialmente. É sempre uma pergunta que pega a pessoa, porque a pessoa nunca para falar assim, cara, como que eu tenho evoluído? Exato, como que o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida? Eu tenho crescido? Então, peraí, você entende o que o Espírito Santo de Deus quer para você? Você entende o teu ministério? Levar ela a entender o que Deus tem para ela, não o que eu quero para ela. Uau. Não o que ela mesma quer para ela, mas o que o Espírito Santo de Deus quer para ela. Entendeu isso? Então tá bom. Como que eu posso te ajudar a você chegar nisso? O que eu, Cadu, pastor, pai, o que eu posso fazer para você chegar no que Deus tem para você chegar? E eu acho que uma das perguntas que a gente faz para eles, que é importantíssimo, cara, eu acho que é algo que me frustrou muito, é a expectativa frustrada. Então, assim, eu vejo muito, por exemplo, Elias e Jezabel, a parada do profeta, da perseguição e tal, que Jezabel perseguiu ele, ok, pá. Só que muito da depressão de Elias não foi só por Jezabel, foi pelas expectativas frustradas do profeta. Porque teve uma parte da palavra em que ele fala assim, peraí, já não sou melhor do que os meus pais. Tipo, não fiz melhor do que eles, aonde eu cheguei? Ou seja, ele tinha uma expectativa sobre ele com Deus, sobre o ministério dele, sobre a vida dele com Deus, e ele ficou frustrado nessa expectativa. Então a expectativa frustrada, cara, eu acho que é uma das principais armas que Satanás usa para te paralisar, te frustrar, te decepcionar. E eu vejo que, às vezes, as pessoas esperam da gente algo sem a gente saber e a gente não entrega porque a gente não sabe. É verdade, Deus! Ó, o sinal do celular aqui, ó. Então, assim, uma das perguntas finais é: qual a sua expectativa para conosco? Qual a sua expectativa comigo, pastor, Cadu, pai? Qual a sua expectativa com relação a eu, com relação a Camila, minha esposa? Qual é a sua expectativa com relação a gente? O que você espera de nós? Para a gente entender, cara. Para a gente saber o que a gente fazer, como ou corresponder ou acertar. Entende? Porque senão muitas pessoas podem estar decepcionadas, muitos líderes frustrados, a gente não sabe nem por quê. Eu acho que tem sido maravilhoso esse tempo com eles, cara. Muito assertivo. Maravilhoso. Uau! Eu vou modelar. Pode crer que eu vou modelar isso aí. Muito louco. Pesado. Muito louco. Porque, na verdade, assim, a gente tem entrado num processo de discipulado de mesa, né? No sentido de estarmos juntos e o nosso próximo passo é esse individual. Mas uma coisa que eu sempre penso é justamente nisso. Nossa função como pai
espiritual, como pessoas que exercem paternidade sobre a vida das pessoas, não é dizer o que elas têm que ser, é descobrir. É o que o Kevin sempre fala. Né? É porque às vezes nem a própria pessoa sabe. Exato. Eu tô aqui morrendo de medo de você amanhã querer perguntar isso pra mim. Inclusive amanhã, fechado? Chegou o dia. Meu braço não alcança. Amanhã então tá marcado já. Ai, gente. Bora lá, Cadu, muito bom. Falamos de ministério, agora vamos lá. Hoje, você é empresário, não é isso? Qual ramo que você atua? Seguro. Eu tenho uma empresa de administração e corretagem de seguro em geral. Automóvel, saúde, empresarial, residencial. Que legal. Top. Qual é o nome? Berit, corretora de seguros. Berit quer dizer aliança no hebraico. Então, Berit, corretora de seguros. Precisou de seguro, carro, auto, moto, residência, chama nós. Eu lembro que a gente estava no KB. E além de fazer teu seguro, eu vou orar pelos teus veículos. Aí, glória! Quer seguro maior? Cheio! Mano, eu lembro que a gente estava lá no Kingdom Business. Para quem não sabe, o Kingdom Business é um projeto da família real, onde nós nos juntamos ali, homens de negócios, né, pessoas que entendem que o reino não é só igreja, mas sabem, né, tocar todas as áreas da sociedade para levar a influência do reino de Deus. E aí na última reunião do KB, na hora de se apresentar, né, o Cadu falou da empresa, né, e quando chegou a vez da minha irmã Camila se apresentar, ela falou assim: eu sou Camila, trabalho no Itaú, sou esposa dele e tenho 50% da empresa dele. Eu lembro dessa. Muito bom, muito bom. Inclusive, vamos trazer a Camila aqui também, né? Bora. Vai ser muito bom poder ouvir também as experiências dela. Vai ser mais resenha ainda. Ela disse pra mim que ela é tímida. É nada. Ela não quer, né? É nada. Nada. Mas nós vamos dar um tímida nos primeiros 2 minutos. Depois desenrola. Né? É isso aí. E hoje, quais são os seus objetivos, mano? Olhando para o futuro. Como pastor, como o bodybuilder e como empresário. Onde você foca? Qual é o teu próximo nível? Quais são os seus objetivos? O meu objetivo como pastor hoje é treinar uma liderança que venha fazer a Revival, continuar sendo a Revival, cheia do Espírito Santo, amando e abraçando as pessoas, independente de quem seja, mesmo sem eu estar lá. Uau! Esse é o objetivo. Que a Revival não sinta falta. Sinta saudades, talvez. Falta não. Entende? Que ela caminhe sem mim. Porque eu entendo que a gente tem vivido um tempo, cara, e isso a gente vai ser muito mais intenso, não só para mim, mas para você, família ministerial em geral, em que o Espírito Santo de Deus vai requerer a gente muito mais em outros lugares. Sim. Muito mais. Eles sabem disso. Eu entendo isso e a gente tem vivido para que isso aconteça. Só que a gente tem forjado líderes para que isso aconteça. Uau. Porque senão não tem como, cara. Senão a igreja sofre, a igreja não é para sofrer. É verdade. Quer dizer que então, a nossa igreja local, a nossa igreja que eu falo é igreja local. Então a nossa igreja vai sofrer para que outras igrejas sejam edificadas? Então também não está certo. Sim. Então peraí, eu vou forjar o caráter de líderes para que eles sejam líderes parecidos comigo, cheios do Espírito Santo, que abracem, que amem, que não julguem, que levem a presença e a palavra, assim como eu levo, e em nome de Jesus, muito mais eficazes do que eu, para que a igreja não venha sentir a minha falta. Isso. Venha sentir saudades, como eu falei, o pastor não vai vir, pá. Saudades, dá um abraço de urso, Sim. Entende? Mas a falta não. É o líder inútil, né? Eu tive uma experiência esse final de semana, mano. A gente já falou do ministério, faltam os outros pontos. Mas eu vou falar, eu tive uma experiência esse final de semana, que foi a escola de adoradores e tangedores. Momento merchan. Aqui, ano que vem tem mais, galerinha. Escola de adoradores e tangedores. E como é que foi no esquema? Eu tinha um outro compromisso no final da escola. Então, eu dou cobertura para um projeto chamado Plenitude, que é um projeto que atua numa favela, numa comunidade aqui em São Paulo, e eles dão cursos de cabeleireiros, salgados e tal. E era o dia da formatura desse projeto, né? E todos os meses a gente está junto, a gente ora junto, tem um acompanhamento que faz, e era o dia da formatura. Então eu não poderia deixar de estar com eles. Mas também era o dia da escola de adoradores e tangedores.
Eu também queria estar aqui. Porém, eu tive que tomar uma decisão. E a minha decisão foi estar com o pessoal da formatura no final. E aí, eu avisei, né, para a turma, ó, eu não vou estar. Né? Na hora já me olharam assim, né? A equipe já ficou meio assim. E depois eu descobri que um dos meninos teve o seguinte sentimento. Ele pensava assim, que a ausência era desvalorização. Na mente dele, né, a forma que ele foi trabalhado foi pensar que a ausência era desvalorização. Ele falou assim, olha, não está porque desvaloriza. Né? Não vai estar porque a gente tem menos importância. Né? Mas eu levei o seguinte, eu falei, olha, eu estou saindo e deixando entre aspas, minha escola na mão de vocês, porque eu confio absurdamente em vocês. Não é uma questão de desvalorização, é uma questão de confiança. Eu até falei assim, pergunta para minha terapeuta qual era o meu principal problema no início da minha liderança, quando eu tinha 14, 15, 16 anos de idade, que eu comecei a liderar na igreja, minha maior dificuldade era delegar. Algo acontecer sem que eu estivesse ali para fazer acontecer, porque eu não confiava que as pessoas podiam fazer algo também quanto eu, né? Idiotice a minha, que hoje eu entrego as coisas nas mãos das pessoas e elas arrebentam. Mano, eu ouvi tanto relato do momento em que eu estava fora, o quanto as coisas aconteceram de maneira absurda aqui. Sabe? E eu ia recebendo vídeo, ia recebendo as coisas e tal. Também tive os relatos. Muito teve os relatos, né? E aí eu vi tudo fluindo de uma forma incrível e extraordinária. Então, isso para mim não tem preço. É ver que as pessoas estão caminhando nessa maturidade. Hoje, com o Espaço das Águias, já tem algumas coisas que eu percebo que já consegue caminhar sem mim. Meu trabalho agora está sendo trabalhar isso na Aero Church, para que em breve as coisas consigam caminhar sem mim. Então, independente da gente estar ou não, as coisas têm que andar. Porque a igreja tem que depender de Jesus. Né? E aí, se isso estiver fluindo, vai que vai. Eu não tenho... Na verdade, eu achei isso muito louco, porque a minha galera da adoração tava aqui, né? Uhum. E eu falei, mano, que muito louco. O Mel que confiou na galera dele para ministrar a galera que, na verdade, é algo que você está apaixonado, que é o Adoradores e Tangedores. E eu falei, mano, excepcional. E eu falei inclusive, minha filha tava aqui, minha filha biológica, e eu falei, e aí, mozinho, como foi? Nossa, ela voltou apaixonada, gamada, chapada, mais apaixonada pelo Espírito Santo ainda, compondo. Escreveu 3 músicas. Meu, que canção, você tá maluco? Ele escreveu 3 músicas no dia aqui? Já ouvi uma das canções, já. Ela acabou uma no dia e começou mais 2. No dia? No dia. No dia do muito louco. Do Adoradores e Tangedores, não sei se foi no dia que você estava ausente, em que o menino começou a fazer lá uma sequência melódica no instrumento. Aí ele deu o microfone para o pessoal que estava aqui e começou a fazer músicas. Começaram a fluir. Fluir. Né? E aí, depois eu fiquei sabendo de tanta coisa. Eu fiquei sabendo que rolou oferta pro Matheus gravar o clipe. Eu fiquei sabendo que rolou tanta coisa, que depois que eu fui me contando os relatos, e era só coisa em cima de coisa, eu falei, se eu tivesse lá, eu não ia ter contribuído com esse mover. Eu não ia. Eles só conseguiram fazer algo superior, algo muito além, porque eu não estava lá. Né? Talvez eu ia ter outras direções, outros entendimentos, mas porque eles estavam livres para fazer aquilo que Deus estava colocando no coração deles, e eles iam se intimidar. Talvez eu estando aqui, eles iam ter recebido na direção, não, mas se Deus quisesse mesmo fazer isso, falava com o Melk. Mas como eu não estava, Deus teve liberdade de fazer através do corpo. Então, realmente, esse é o nosso trabalho, né? Se tornar. Isso não acabou aqui na hora, né? Não. Isso não acabou aqui. Por exemplo, a nossa galera mesmo foi comer pastel, foi sair, foi não sei o que e tal. E aí, eles saindo, cara, eu dei muita risada, né? Eu dei muita risada que a Manu, que é a minha filha biológica, falou que os meus outros filhos espirituais foram sair todo mundo junto, foram comer e tal. E aí eles começaram a fazer músicas com tudo, cara. O nome da pastelaria. Virou filme da Disney. Elas brisando. Eu falei, nossa, aí cara. virou filme da Disney, né? Eu falei, caraca, musical da Disney. E a minha filha já foi dormir pensando, pai, eu vou pro quarto, tá? Tá cansada, filha? Vai dormir? Não, vou acabar de compor a música que eu tava escrevendo. Eu falei, nossa. Meu Deus, que da hora. Glória a Deus. Demais objetivos. Vamos lá. Para o pastor bodybuilder. O que você está visando aí? Pastor bodybuilder. Na verdade, o meu objetivo, ele é... Um dos objetivos do bodybuilding
uma realização pessoal para que venha a ser, assim, eu entender que, cara, eu saí de uma obesidade quase mórbida, porque estava batendo a obesidade mórbida. Tanto é que vários médicos me aconselharam a fazer cirurgia bariátrica. Eu falei, cara, não vou fazer. Isso é uma violência. Ao meu ver, tá? Respeito quem fez, mas ao meu ver é. Eu também concordo. E eu falei, cara, não vou fazer. Eu vou na vontade, na fé. E aí a galera falou, os médicos falaram, eu acho quase impossível, mas quer tentar, beleza. Procura um nutri e tal. Eu falei, não, legal. Então é uma realização pessoal de eu falar assim, cara, eu consegui, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu consegui, eu cheguei, eu saí de uma obesidade mórbida e subi os palcos. Isso é um dos objetivos. E um objetivo que eu enxergo, cara, que poucos fazem, é que no meio bodybuilding, existe sim pessoas cristãs, filhos, não evangélica, que evangélica é da Globo, né? Mas filhos, e que essas pessoas carregam Deus onde elas estão, sim, no meio bodybuilding, porém, essas pessoas não levam o profético para dentro do bodybuilding. Entende? Quanta experiência aí, galera? Eles não levam o ambiente profético, o manto profético para dentro. Então, assim, eu já tive com pessoas que treinam comigo e que eu parei no meio do treino e falei, cara, o Espírito Santo de Deus manda te falar isso. E aí o cara falou assim, parou assim, falei, o cara vai ficar nervoso ou não? E aí? O cara falou, cara, não esperava escutar isso agora. E o cara já termina um pouquinho aqui, entende? Então, assim, Monstro não chora! Monstro não chora! O meu objetivo... Imaginando, porque bodybuilder é aqueles caras todos cheios de óleo, com aquelas cuecas pequenas. Em breve! E ainda assim, sendo usados por Deus. É isso, mano. Que coisa inusitada. Exato, cara. Já pensou que muito louco? É isso que eu vejo, cara. O Espírito Santo de Deus ele entrando nessa área, vindo com um manto profético sobre essa galera, que isso hoje não acontece. Existem filhos cristãos que estão no meio bodybuilding, mas que não carregam o nome de Cristo, levando outras pessoas a viverem a mesma intensidade da presença. Uau. Porque assim, o mundo do bodybuilding, cara, ele não é tomado ainda por essa evangelização. Eu não gosto muito dessa palavra, mas você entende? Fala neopentecostal ali. Para o neopentecostal, Pode começar a criar novas... Entende? E eu, cara, me vejo sim, Uau. subindo aos palcos e antes de muitas das minhas apresentações, que serão algumas em nome de Jesus, Amém. é estar orando com a galera, entregando palavras proféticas, entregando palavras de conhecimento, assim como eu faço na academia. Entende? Carregando o nome de Cristo. Que da hora. Entende? Pessoas que já vêm me procurar e falam assim, passa teu Instagram, não sei o que e tal, você é pastor, que muito louco, eu não consigo acreditar, cara, eu quero entender o que você faz, eu quero esse Jesus que você vive, pessoas que me param que não me conhecem, e falam assim, mano, mas como? Você é todo gigantão e, peraí, você é pastor, sabe, cara? A galera não entende essa liberdade do Espírito Santo de Deus de você viver algo intenso, de você cuidar do teu espírito, do teu corpo, da tua alma, de você carregar isso. A galera não entende. Meio que buga a galera, entende? Meio que buga. Então, o meu objetivo com o esporte, além de uma realização pessoal, é levar esse manto profético para o meio do bodybuilding. Isso é muito louco, porque a família real é realmente um time de improváveis, né? Um pastor jovem solteiro, um bodybuilder, o Pablo Escobar. Júlio, nós chamamos. Um beijo pra você. A gente tem o pastor quietinho da Batista Beriana, que pula de paraquedas. Né? A gente tem o Jaime, que atuou na política durante alguns anos. Né? Ele e a esposa dele, né, tem um coração extraordinário. A gente tem o Xavier e a Kátia, né, que eram de uma igreja batista e hoje estão vivendo também um fluir profético extraordinário, né? Esqueci de alguém? Acho que você tem todo mundo. Então, assim, e o apóstolo Maurício, que é, né, aquela doideira toda, o paizão, né? Ele e a apóstola Lúcia que vivem essa intensidade. Então, eu realmente vejo e olho áreas da sociedade sendo tocadas de uma forma muito louca através disso, sabe? E não tem como isso não ser expansível. Eu creio que da mesma forma que hoje eu vivo uma parada que
está começando a tomar uma forma muito grande como o Espaço das Águias, e a gente viveu isso em família, algo que a Arrow está se levantando também como família, e Deus vai começar a mostrar modelo de família. Eu vejo a família real também se tornando um modelo de família ministerial, onde as pessoas não competem, mas cooperam, onde as pessoas estão convergindo para algo maior. Isso é extraordinário. E assim, eu tinha recebido uma palavra profética anos atrás, em que eu entraria e levaria Jesus e levaria um manto profético em lugares que outras pessoas não entram. Olha aí. Só que o que eu achei, cara, na minha cabeça pequena, tacanha da época, que a gente pensa muito no que a gente vive no momento. Porque a gente tem um padrão, né? Exato, a gente recebe uma promessa e a gente olha a promessa com os olhos de hoje. Meu Deus! Manja, a gente não enxerga a promessa com os olhos do que o Espírito Santo de Deus quer que a gente enxergue. É como aquela criança que com 4 anos, ela quer enxergar quando ela vai ter 30, casado, como que vai ser o casamento dela? Quer dizer, vai bugar, cara. Porque ela está tentando enxergar o futuro com os olhos de 4 anos. Eu lembrei agora do Thiago Brunet, falando que um dia ele falou assim, filho dele de 4 anos. Eu adoro ouvir ele, mano. Você já viu essa vez falando disso? Falou assim, filho, um dia você vai casar, você não vai mais morar com o papai e com a mamãe, você vai ter uma esposa. O papai, e o bebê perguntou assim, quem vai preparar meu leite? A criança, né, tendo uma mentalidade de criança, olhando para o hoje, né, sem ver a promessa. Então é realmente isso, meu Deus. E assim, é bom que seja assim também, porque a gente vai descobrindo durante o tempo, né, que a gente muitas vezes estava equivocado, e às vezes a frustração que você falou mais cedo, é justamente gerada por isso, por enxergar com a minha ótica aquilo que Deus falou. E aí quando você não vive, você acha que ou você falhou, ou não foi algo profético, ou não, cara, peraí, não era o tempo, não eram os olhos que você devia ter olhado. Exato. É muito louco. E aí, ao meu ver, limitado, eu falei assim, cara, são as favelas. Por quê? A gente sempre teve projeto de futsal, projetos evangelísticos dentro da favela, dentro do Heliópolis, projetos assim que ganharam muitos meninos. Eu falei, cara, é lá. Ponto, é lá. Só que, peraí, lugares que outras pessoas não vão. Peraí, nas favelas tem muita gente que vai, cara. Tem muita gente que vai. Hoje, para honra e glória do Senhor, cara, muitas pessoas estão indo em lugares que antigamente era renegado, era tipo, entende? Então hoje eu enxergo essa palavra profética fazendo muito mais sentido hoje. Uau. Que é muito mais difícil você entrar no mundo bodybuilding com um manto profético do que nas favelas. Sim. É muito mais difícil. Eu quero viver isso. Eu quero entrar na Walt Disney, mano. Vai de pateta? Eu acho que é um lugar que Jesus precisa entrar. Deus, me leve na... Aí, ó, começa no Beto Carreiro. Ô, Disney brasileira. Nós estamos quase encerrando o nosso papo. Muito bom. Mas vamos de pergunta-chave aí, né? O cast. Você tem uma mensagem que o mundo inteiro vai ver e ouvir, né? Nos celulares, outdoor. As pessoas vão estar assistindo um programa e vai lá. Cadu com a mensagem. Que mensagem você entregaria para todas as pessoas? Olhando para aquela câmera ali. A sua mensagem. Aquela mensagem que o Michael Jackson não conseguiu colocar em We Are the World. Agora é a sua chance. É a sua chance, aquela câmera ali, ó. Cara, eu vejo a palavra de 2 Coríntios 3,18 algo que marcou muito a minha vida, tá ligado? Algo que fez muito sentido para mim. Porque eu vejo que o que eu busquei muito tempo, cara, e que muitas pessoas buscam é aceitação. E na palavra de 2 Coríntios 3,18 ele fala, mas todos nós com o rosto descoberto, ou seja, sem máscara, refletindo a imagem de Jesus, nós somos transformados de glória em glória. E essa palavra marcou muito a minha vida e marca até hoje, cara. Porque ela, antigamente, quando a gente não vivia o new pentecostalismo, o new... Muito obrigado pelo reconhecimento. Quando a gente não vivia isso, cara, quando a gente não vivia isso, a gente enxergava que você só podia refletir Jesus quando você alcançava um nível de santidade extrema. Se você não alcançasse, você não era aceito por ele. Se você não fosse aceito por ele, você não era aceito pelo corpo. E aí quando a gente enxerga 2 Coríntios 3,18, a Bíblia fala totalmente ao contrário, mas todos nós com o rosto descoberto, ou seja, sem máscara. Seja quem você é.
Com as suas falhas, com as suas doideiras, com as suas frustrações, com a sua ansiedade. Só que, cara, tira a tua máscara diante do Espírito Santo, tira a tua máscara diante das pessoas que estão te amando e te recebendo, mas todos nós com o rosto descoberto, sem máscara, refletindo a imagem de Jesus. Uau. Quando você tira a tua máscara, cara, você reflete Jesus. E quando você reflete a Jesus, você é transformado de glória em glória. Uau. E a gente vivia o inverso. A gente queria ser transformado para refletir Jesus. E aí quando isso não acontecia, porque é impossível você ser transformado sem refletir Jesus, e a gente tentava viver o inverso. E aí isso fez muito sentido na minha vida, cara, e eu quero que faça sentido para cada um de vocês. Que hoje talvez você enxergue um Jesus que você não tem aceitação, um Jesus que queira mudar a tua essência, e ele não quer. A palavra de Deus diz com o rosto descoberto, ou seja, sem máscara, cara, seja quem você é. Refletindo a imagem de Jesus, você é transformado de glória em glória. O Espírito Santo de Deus, ele quer transformar você, cara. Quer te fazer você aceito, amado, exatamente do jeito que você é, mas sem máscaras. A gente não precisa ser um personagem do que as pessoas querem que a gente seja. A gente não precisa montar um falso estereótipo para que a gente seja amado por alguém. A gente é amado porque a gente é filho. Ponto. Eu acho que é isso, cara. Uau! Sensacional, Top meu demais. Deus. Muito, muito bom. Então, é isso, família. Foi muito bom esse papo. Cadu, muito obrigado. Tamo de junto, verdade. meu irmão. Tamo junto, irmãozão. E, ó, a gente não falou muito de algo, mas assim... Tem a mão na minha cabeça aqui. Jesus, me liberta do carboidrato! Tem um prazo? Tem um prazo. Abril de 2023. Só que eu vou me comprometer a estar 20 off com 12 de massa magra no dia da competição do Cadu. Que provavelmente vai ser adiantado para março. A gente tinha colocado abril porque seria em abril. Mas provavelmente vai ser adiantado para março. Então isso significa que eu tenho 4 meses, galera. Seriam 5 quilos por mês. Menos e 3 quilos mais de magra. Acho que eu consigo, mano. Dá. Foco, força e fé. Vou ter que ter uma conversa sobre foco com o Ícaro, do podcast anterior. né? E uma conversa sobre tomar vergonha na cara e uns murros com o meu irmão Cadu. Posição muito pesada. Exatamente. Muito bom. Bom, acompanhe, gente. Acompanhe a rede social do Cadu. Acompanhe a gente tá sempre lá aparecendo no story um do outro. Né? É incrível viver em família. E até o próximo episódio, que promete muito. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, enviar para sua galerinha. Espero que vocês estejam gostando do nosso novo formato. E terceiro podcast no novo formato tá vindo aí. Imperdível. Vem com a gente, tamo junto. É nóis, valeu! Até a próxima! Tchau.